Olá, meus amigos aqui da Áfilas, tudo bem? Mas vou aproveitar um cataceto da minha amiga Nesi Chagas, que brotou, se desenvolveu de uma forma inusitada. Isso acontece às vezes nas coleções das pessoas que cultivam orquídeas, especialmente cataceto. Às vezes, pequenas mudas saem, brotam pelos orifícios dos vasos ou cachepôs. Às vezes as pessoas acham que são sementes, nossa, não caiu sementes, e simplesmente me parece que essa pequena brotação, esses síndales, esses filhotinhos, se desenvolvem a partir das raízes do cataceto. Eu não posso provar com certeza, mas é o que é mais comentado, tá bom? Amores, então as orquídeas, elas têm uma necessidade de sobrevivência muito grande, então elas se adaptam e se adequam, né, da forma para melhor se desenvolver. Às vezes ela está sendo cultivada de uma maneira que ela sente que é necessário mudar para sobreviver. Cultiva um cataceto no vaso plástico, mas às vezes você molha no horário que não é conveniente, como à tarde ou de manhã, o sol está quente, cozinha a base da planta, né? Isso também serve para outras orquídeas. E cozinha as gemas, né? Então a planta ela tem que produzir cakes ou desenvolver mudas de uma certa maneira para sobreviver. Na minha casa acontece muito isso. Eu creio que em muitos cultivadores de cataceto pode acontecer isso também. Vocês observam que o cataceto, olha o que aconteceu com ele. Ele saiu um pequeno broto num orifício, porque aqui na Nesi Chagas, todas as pessoas que têm intimidade comigo e são próximos, seguem as minhas dicas de cultivo e furam nas laterais do vaso. Então saiu uma mudinha. Incrível, gente, como que a planta se desenvolveu totalmente por fora. A planta ela foi plantada aqui no meio do vaso com substrato. Infelizmente morreu. Morreu não. Se tivesse morrido nem aqui fora teria escapado. A planta começou a morrer e ela rapidamente saiu um brotinho aqui pela raiz, aqui pelo orifício, e se desenvolveu. E tá aqui esse híbrido maravilhoso, Cataceto pileato com Susan Fuchs. Ainda está desabrochando. Mas olha só que coisa mais fantástica, a necessidade de sobrevivência do cataceto se desenvolvendo por fora. É claro que ele está absorvendo nutrientes no seu interior, aqui no interior do vaso, certo? E por isso está com essa aparência super, hiper, mega, ultra, max saudável. Francisco, eu tiro esse cataceto daqui? Honey, vou ter que tirar. Porque geralmente é bom fazer o replante dos catacetos, né? Eu faço de 2 em 2 anos. Mas nesse caso, eu posso deixar ele aqui, que ele vai continuar se desenvolvendo bem. Mas caso eu queira passar ele para um outro vaso, ou um cachepô, ou uma placa, em agosto eu vou fazer o replante. Esse tipo de coisa acontece com muitas outras orquídeas, né? De morrer a base, e a planta ela procura outra alternativa para se desenvolver e sobreviver. Essa bifrenária, a planta ela foi inicialmente, o seu todo foi plantado aqui. Só que todos os pseudobulbos morreram e ela brotou de alguma forma por baixo. Aí ela saiu aqui por baixo. E como a orquídea ela tem uma necessidade de luz, é porque ela não quer viver de cabeça para baixo. Não, nada a ver. Ela poderia estar desenvolvendo por debaixo de um galho na natureza. Não é isso. É porque ela precisa de luminosidade solar. Então o que a orquídea fez? Ela brotou aqui embaixo, desenvolveu os 2 pseudobulbos principais, né? E começou a sua caminhada buscando luminosidade, indo para cima. Francisco, eu preciso tirar daqui? Não precisa, porque o cachepô é uma madeira dura. Quando o cachepô possui uma madeira dura de qualidade, né? Então não apodrece com facilidade. Então a madeira está bem dura ainda. O substrato aqui está velho, mas bifrenárias gostam um pouco de substrato velho e ela vai ter muito para se desenvolver aqui. O interessante é que eu acredito que ela vai tomar conta desse material crescendo por fora. Ela estava em cima, morreu assim, morreu praticamente toda a planta, apenas um brotinho sobreviveu e foi por baixo, e agora ela vai voltar para a parte de cima, tomando conta de todo o espaço que ainda resta. Amores, então fica a dica aí, tá bom? Outra coisa, às vezes as pessoas me perguntam, Francisco, quando a orquídea emite as raízes para fora do vaso, para cima do vaso, quer dizer que ela não está gostando do substrato? Pode ser duas coisas. Às vezes o substrato está ácido, certo? Mas o que você tem que olhar dentro do vaso
se tem raízes com pontas verdes lá dentro. Se tiver raízes com pontas verdes lá dentro, não estão queimadas, então o substrato é bom. Não é esse o motivo que a orquídea está emitindo raízes para cima. Outro detalhe é a falta de umidade do ar. Às vezes o local é tão seco que a orquídea ela precisa emitir raízes aéreas para absorver o mínimo de umidade atmosférica que existir, tá? Então, às vezes está faltando regas, certo? Então, tem que olhar. Se a ponta da raiz queimar no substrato, é porque o pH do substrato está ácido e a orquídea não está gostando daquilo. Isso acontece muito com as madeiras. Às vezes a orquídea não gruda na madeira, ou gruda e a ponta da raiz queima. A madeira é tóxica, tem uma química que não favorece que a orquídea se agarre ali. Então isso é um sinal que você tem que trocar imediatamente. Qualquer coisa é só perguntar. Super beijo. Tchau, tchau.